Confesso que essa, para mim, é uma das histórias favoritas da Bíblia. 2 Reis, capítulo 5. A partir do versículo 1. Amém, amém, todo mundo? Bíblias abertas, acessadas? Então, vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante, muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera, meu senhor, procurasse profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo ao seu senhor, assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei, obrigado pela água, Laís. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: por acaso sou Deus que pode matar ou dar a vida para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure de lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as roupas? Envia-o a mim e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai lá, lava-te 7 vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios de Abana, Farfá, de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse mandado fazer algo difícil, não o terias feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do nome de Deus. E a sua pele tornou-se como a pele de um menino e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Oremos. Pai, eu te louvo e te agradeço, Deus, por cada pessoa que está aqui hoje, por amor a Ti. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar através de mim e que através do teu Santo Espírito, ó Deus, essa palavra venha provocar mudanças na minha vida e na vida de todos aqui. Que o Senhor venha fazer a tua obra, Pai, não eu, não me deixe sozinho. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem já tinha ouvido essa história? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. Esse Naamã é um cara muito interessante. Ele vai ser citado depois por Jesus lá nos Evangelhos. O que está acontecendo aqui? Israel, ele se dividiu, Reino do Norte, Reino do Sul, Reino de Israel de cima, Reino de Judá do Sul de baixo. E vira e mexe, Israel estava em guerra com os outros países, com as outras cidades que estavam em volta. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Assíria, essa coisa toda. E o que está acontecendo aqui? Naamã era um poderoso general da Síria. Ele é um guerreiro valente. E diz o versículo 1 que ele é o quê? Que Deus agia através dele. Só que ele tinha uma doença muito ruim, chamada lepra. Essa doença, até hoje, ela causa sérios danos, só que hoje tem tratamento. Naquela época, o negócio ficava mais complicado. E aí o que acontece? Uma israelita, que tinha sido capturada por esses ataques, servia a esposa de Naamã e falou: olha, se o nosso Senhor aqui Naamã fosse lá para Israel, tem um homem de Deus lá que pode curar ele. E aí o que Naamã faz? Fala com o rei, e o rei envia uma carta para o rei de Israel, dizendo: cura aí meu servo. Quando o rei de Israel recebe a carta, fica doido, fala: meu Deus, eu sou Deus agora para curar lepra? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Esse cara está arrumando um pretexto para atacar a gente. Que aí ele pede para curar, ele não cura, o cara lá não curou de lepra, vamos atacar ele. E ele fica desesperado. E aí Eliseu, ele é um profeta muito interessante.
No contexto judaico, Eliseu é tido como um cara meio maluco, meio arrogante, meio esquisito. Por quê? Porque Eliseu ele foi discípulo de Elias, e Elias foi um cara muito poderoso, Deus agia através dele. Elias ele orava e caía fogo do céu, sabe? Deus manda fogo que mata todo mundo, mandava. E quando Eliseu ele estava lá com Elias, e Elias foi arrebatado ao céu, Elias foi no redemoinho, tá? Não foi no carro de fogo não, o carro de fogo separa ele, foi redemoinho. Quando ele ia ser arrebatado, Eliseu vira para Elias e fala assim: Elias, eu quero uma coisa. Aí Elias fala: o que você quer? Não, eu quero o dobro do espírito que está em você, né? Ou seja, Elias já era um cara absurdo, Eliseu lhe pede o dobro do absurdo, então é algo assim sem tamanho, né? E nesse texto aqui, eu não sei se é porque eu sou carioca, sei lá, mas eu acho que Eliseu aqui ele foi um pouco marrento, né? Porque, olha o texto comigo, o rei fica desesperado, fala: meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí o que Eliseu diz? Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei, vocês viram, vai lá e avisa o seguinte para o rei: por que você rasgou a roupa aí, ô rei? Envia o cara a mim e saberás que há um profeta em Israel. Se isso aqui não é marra, eu não sei o que é. E aí o texto vai continuar, né? Porque Naamã vai lá para ser curado, né? E cadê? Versículo 10. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Naamã vai até Eliseu está dentro de casa lá, vendo a televisão daquela época, lendo, sei lá o que ele está fazendo. E ele vira para o cara que está do lado dele: vai lá e fala para o Naamã para ele tomar banho. Manda ele tomar banho, só que manda lá no Rio Jordão, e 7 vezes, tá? Uma só não está valendo não. Ele tem uma segurança daquilo que Deus está fazendo através dele, muito grande. E Naamã, como a gente leu aqui, vai lá, toma banho e é restaurado. Mas o que essa história tem a ver com a minha vida e tem a ver com a sua vida? Muitas coisas. Porque nesse momento a gente está vendo a restauração de um homem através do quê? Do fôlego. Até porque quando você vai tomar banho no rio, você não respira embaixo d'água, né? Se você tentar, vai entrar água e você, né, vai beber água e não vai ser legal. Então nós estamos vendo aqui a restauração de um homem. E estes princípios de Deus para a restauração desse homem valem para a minha vida e valem para a sua vida. E quais são esses princípios? Primeiro princípio: caminhe com Deus. Versículo 1. Naamã, comandante do exército rei da Síria, era um homem importante, muito respeitável diante do seu senhor. Seu senhor que é o rei. Porque o Senhor, né, porque Deus havia livrado os assírios por intermédio dele. Então a primeira coisa que eu aprendo quando eu ouço a história de Naamã, quando eu leio a história de Naamã, é que Deus ele vai agir, ele vai curar quem? Quem estiver perto dele. Deus ele vai agir, ele vai curar, ele vai cuidar de quem? De quem estiver perto dele. E o que eu tenho que fazer para me aproximar de Deus? Quase nada. Eu só preciso aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir disso, eu me torno membro de uma igreja e eu começo a caminhar. E na igreja, o pastor, os líderes vão me orientando como que eu vou fazer. Porque não dá para ser cristão sozinho. Você me desculpe. Cristão, ele precisa estar com os outros, ele precisa estar caminhando, um está com o outro. Porque os desafios e os problemas que eu passo, somente um outro cristão, ele vai compreender isso, ele vai estar ali comigo, ele vai estar me ajudando. O próprio, por exemplo, João, né, que vocês conhecem lá da Ferreira, que estuda comigo. Vira e mexe, ele e eu voltamos a pé lá de Perdizes até aqui. Vira e mexe. E a gente vem conversando. Por quê? Porque eu passo por lutas que só ele, que é um homem de Deus, que é um seminarista, vai compreender. E ele passa por lutas que só eu, que também sou seminarista, que também sou homem de Deus, vou compreender. Então, para que Deus possa cuidar de mim, eu preciso estar próximo de Deus. Deus, eu não lembro aonde que está, mas depois dá para procurar, que a própria Bíblia vai usar como alegoria, que Deus é como uma galinha que tem os pintinhos embaixo, e cuida. A própria Bíblia vai falar isso. Só que Deus ele me ama tanto que ele permite, ele deixa eu me aproximar dele
ou eu viver longe dele. Porque o amor é isso, o amor ele é voluntário, não tem como eu obrigar alguém a me amar. Eu posso conversar, eu posso falar, eu posso brincar, eu posso fazer um monte de coisa, mas a pessoa que vai decidir se me ama. E com Deus é a mesma coisa, eu só vou caminhar com Deus se eu quiser. Tudo que Deus tinha para fazer, para que eu pudesse estar próximo dele, Ele fez. Ele me criou, me formou, me gerou, enviou seu Filho para morrer por mim na cruz. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui sobre essa restauração através do fôlego é que eu devo caminhar com Deus. E para eu experimentar o cuidado de Deus, eu preciso caminhar com Deus. Isso precisa estar bem claro na minha mente. Segundo ponto, a bênção vem de onde menos se espera. Versículo 3. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Vamos imaginar, vamos supor aqui, que o Brasil entrasse em guerra com o Uruguai. A gente tomasse o Uruguai de volta. Chegasse ao Uruguai, olha só, você era um estado aqui, você era Cisplatina, a gente deixou você brincar sozinho, agora você vai voltar a ser um estado do Brasil, vamos guerrear. E a gente guerreia e a gente ganha. Aí vamos supor que nós fôssemos escravizar os uruguaios, um exemplo. Aí eu pego uma uruguaia, vai trabalhar lá em casa, junto com a Letícia, que é minha namorada, seminarista mais gata do seminário. Assim, sabe, vamos supor. E aí vamos supor que eu estou com uma doença, estou com alguma coisa, sei lá. E aí o que acontece? Essa uruguaia que é escrava lá em casa, ela chegaria para a Letícia e falaria assim: tá vendo essa doença aí que o Leonardo tem? Então, tem um cara lá no Uruguai que a gente boa pode curar ele. A princípio a gente pensa assim: não, isso é uma armadilha, cuidado, Bino, isso é uma cilada, isso é uma armadilha, como aquela célebre frase do Star Wars, it's a trap. Sabe, a princípio a gente olha assim e fala: meu Deus, isso é doideira. Eu escravizei a pessoa veio morar aqui, é escrava, e a pessoa me indica o caminho para a vida. Pois é. Só que o que aconteceu no caso de Naamã é isso. Eles guerrearam contra Israel, eles levaram uma escrava, a garota era escrava, e ser escravo não é legal, eu nunca fui, mas pelo que conta, pelo que eu já li, eu imagino que não é coisa boa. E ainda assim, ela mostra o caminho da vida para Naamã. Ainda assim, ela fala: vai lá que tem um cara que pode te curar. Ela podia ter falado que não, eu conheço um cara aí que cura, mas eu só conto se vocês me libertarem. Ela poderia ter falado uma série de coisas, mas ela o que? Ela agiu, sabe, visando o bem dele. Meu querido, às vezes você e eu estaremos numa situação em que a solução vai vir de lugar onde a gente menos espera. Infelizmente, às vezes a pessoa acha que igreja é igual quartel, onde quem tem mais tempo de igreja tem uma patente maior e quem é novinho não tem a patente menor, não sabe de nada. Mas com todo amor e carinho, isso é besteira. Porque às vezes você que tem 10, 20, 30 anos de igreja vai passar por uma situação que vai vir um adolescente de 12, vai te dar uma palavra e você vai dizer: caramba, é isso. Então você e eu precisamos ter humildade para ouvir aqueles que nos cercam. Esse garoto aqui é uma escrava. Naamã não precisava nem ter. Poxa, fala sério. O que você está falando aí? Cara que cura? Volta para o seu serviço, vai lavar, passar, cozinhar, vai fazer o que tem que fazer. Mas ele foi humilde. E essa humildade, através dessa humildade, Deus abençoou ele. Então por isso você e eu, nós precisamos sempre ter um coração humilde, estar sempre com os ouvidos abertos para ouvir tudo de todos. Não é porque o cara acabou de se converter ontem, a garota acabou de se converter ontem, que não sabe de nada. Pelo contrário. Às vezes a pessoa está há tanto tempo na igreja que ela começa a esquecer de coisas que aquela pessoa que se converteu hoje, para ela aquilo está muito claro. E eu preciso dar atenção a isso, eu preciso valorizar isso. Não menospreze uma pessoa só porque ela é jovem, só porque ela chegou ontem. Paulo, escrevendo a Timóteo, o que ele fala? Não deixe que o despreze por conta da tua mocidade. Naquela época era muito forte essa questão. O cara que é mais velho, não, eu tenho sabedoria, eu sei, eu sou o cara mais novo, não sabe de nada. Mas hoje, tanto com a questão da informação, como a própria vida cristã, uma pessoa mais nova provavelmente vai ser melhor do que eu em alguma coisa, em alguma área, ela vai saber
de alguma coisa. Eu preciso ter esse espírito de humildade. Porque Deus não age de arrogância. Se eu falar no meu coração, eu sei de tudo, eu vou tapar os meus ouvidos para Deus e Deus vai falar comigo, eu não vou ouvir. Porque na minha cabeça é o quê? Eu sei de tudo. Mas se eu tenho um coração humilde diante de Deus, eu falo, não, eu quero aprender. Deus, Ele vai falar comigo. Eu lembro de o pastor que me discipulou, o pastor Luiz Sérgio. Nossa, às vezes ele estava planejando algo assim, chegava alguém que nunca viu, ele viu na vida, conversava, virava, por que você não faz isso? Ele, boa ideia, vamos fazer assim. Porque às vezes a gente coloca na mente, não, só eu sei, só o meu plano é legal, só assim que funciona, porque a gente sempre fez assim, não é assim. Deus usou uma mula lá em Balaão, gente, né, os adolescentes que estudaram. Não vai usar também um adolescente para falar com a gente? Na verdade, não vai usar um seminarista, não vai usar, sei lá, qualquer pessoa? Claro que vai, da mesma forma que vai usar um idoso. Por isso você e eu, primeiro, precisamos caminhar com Deus. Segundo, precisamos ser humildes. Por quê? Porque às vezes a salvação vem de onde a gente menos espera. E o texto continua. Nem tudo é, outro princípio da nossa vida, nem tudo é conforme planejado, versículos 11 e 12. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo, eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana e Farfá de Damasco não são melhores que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Meu querido, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Às vezes você e eu esperamos algo de Deus. Eu quero um livramento, eu quero uma cura, eu quero a solução para o meu problema. E eu oro, eu peço a Deus. Só que na maioria das vezes a solução desse problema não é do jeito que eu quero. Vou dar um exemplo bobo. Eu oro pedindo um carro. Deus, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. E aí começa a aparecer oferta de emprego. Aí eu falo, não quero emprego, eu quero um carro. Eu fico orando, eu quero um carro, eu quero um carro. Ou Joseph Klimber, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Sabe? Deus, o que ele está fazendo na minha vida? Leonardo, está aqui o emprego, você trabalha, ganha dinheiro e compra o carro. Aí o que eu estou orando? Não, eu quero acordar de manhã, assim com uma luz assim na minha janela, assim, eu moro aqui atrás. E aí eu abro assim a porta e eis que vem um anjo com a chave de um Ferrari assim, eis que te digo, varão, está aqui presente do Senhor. Ele joga assim o pé, e aí olha para frente e desapareceu, e lá no fim da rua está aquele Ferrari vermelho escrito, é seu, Leonardo. Que maravilha! Pois é, mas a vida não funciona assim, bem-vindo à Matrix. Você e eu precisamos entender que Deus age do jeito dele, da maneira dele. Naamã aqui, quando contaram para ele que tinha um profeta, ele imaginou, nossa, eu vou chegar lá, ele vai abrir a porta, na verdade a porta vai abrir sozinha, né? Aquela coisa bem hollywoodiana, pá, aquela luz de fora, e ele vai vir andando assim, não vai ter barulho, como se estivesse flutuando, e ele vai olhar para mim, vai invocar o nome do Deus dele, né? Quase que uma magia de RPG, vai invocar, por Jeová, e vai botar a mão, pá, riu, curou. Era isso que estava na cabeça do Naamã, era assim que ele imaginava. Foi que aconteceu? Não. E isso acontece direto na minha vida e na sua vida. A gente ora por uma situação na nossa vida, ora por um problema, ora por uma angústia. Deus, eu quero que isso aqui se resolva. E Deus, Ele resolve aquilo. Mas na maioria das vezes não é do jeito que eu quero. Na maioria das vezes não é da forma que eu quero. Quando Deus me chamou para o ministério, o que eu imaginei? Vou terminar a faculdade de História na UF, vou estudar no Seminário Batista de Niterói, que fica aqui, né, do ladinho de casa, Rio Bonito, pego um ônibus, faço mestrado em História na UF e fico aqui trabalhando aqui na igreja, né, ajudando os jovens, tudo que eu já estava fazendo, e show de bola, fico feliz. Né? A minha visão era essa. Aí o que Deus fez? Leonardo, você vai para São Paulo. Legal, Deus. Leonardo, você vai para São Paulo. Legal, você vai. E foi falando. E eu, no princípio, achei legal. Depois, Deus, eu não quero ir para São Paulo. Deus, eu não quero largar minha mãe aqui. Poxa, minha mãe lava, passa, cozinha, faz minha roupa. Todo dia, quando eu chego em casa, tem salada de fruta para mim na geladeira, com no mínimo 5 frutas. Pô, vou largar isso aqui para ficar fritando ovo aqui, que é a única coisa que eu sei fazer. Apesar que esse ano eu aprendi a fazer macarrão. Mais ou menos. Sabe?
Poxa Deus, se eu sair daqui, como é que vai ser? Para quem minha mãe vai fazer isso? Não posso ficar aqui. Só que Deus, ele foi colocando isso no meu coração. E quando eu fui falar com o meu pastor lá no Rio, eu lembro isso nitidamente, foi em abril de 2011. Eu me ajoelhei na sala lá de casa e orei: Deus, eu acho que o Senhor quer me mandar para São Paulo. Tenho certeza não, pode ser doideira na minha cabeça. Mas eu vou conversar com o meu pastor. Se ele falar que não é para ir, eu nem vou discutir. Eu vou ficar aqui em Rio Bonito, em nome de Jesus, amém. Levantei e fui conversar com o pastor. Aí chego lá, assim, pastor, quero ir para o seminário. Já esperava isso de você, não sei o quê, tudo. Então, pastor, mas eu tô achando, eu usei exatamente essa palavra. Eu tô achando que Deus quer me enviar para São Paulo. Aí eu fiz uma figa santa, assim, né? Atrás de Deus, fala para ele ficar no Rio, Aí ele olhou para mim assim, aquela cara: Deus, meu filho, isso aí é com você e Deus. Você e Deus resolve aí. Eu falei: meu Deus, você não está entendendo o negócio, sabe? E a coisa foi fluindo, e por fim a igreja me aceitou mandar para São Paulo, pagar meu seminário, e não faço nada lá. Estou aqui ajudando em Pinheiros. Por quê? Porque foi Deus. Eu imaginei que eu ia estar lá, tudo isso, mas Deus me mandou para cá. Você percebe como isso funciona na minha vida e na sua vida? Às vezes você vai estar orando por uma situação, você vai estar pedindo a solução, e nós queremos a melhor solução possível, mas Deus, ele tem uma outra solução para aquela. Eu tinha um tio que ele sempre quis ter filho. Ele sempre quis casar, ele já era casado, mas sempre quis ter filho. E ele orava e fazia e não conseguia nada, e por fim eles adotaram uma criança. Na cabeça dele, o que era? Não, eu vou casar, e aí eu vou adolescente, fecha os ouvidos, né? Minha esposa, e ali vai engravidar e vai ter filho. Olha que legal, perfeito, simples. Mas não foi o que aconteceu. Eles adotaram. Depois de um tempo eles tiveram um filho. Mas o que eles queriam no início não ocorreu. Foi ruim? Não. O garoto é benção, muito gente boa, sabe? A gente gosta dele pra caramba. Então você percebe que Deus, ele age na minha vida, na sua vida, do jeito dele. Não é do meu jeito. E sabe qual é o mais maravilhoso disso tudo? É que o jeito de Deus é o melhor. Por mim, eu tinha ficado lá no Rio. Só que se eu ficasse no Rio, dificilmente eu ia estar trabalhando. Eu não ia lavar minha roupa, eu não ia fazer minha comida, eu não ia fazer compras, eu não ia cuidar da minha saúde. Sabe, quando eu morava com minha mãe, eu sentava no chão, eu sentava em qualquer lugar. Agora, eu que lavo a minha calça, tá bom, eu fico em pé. Está entendendo? Esse período que eu vim para cá, me amadureceu. Eu pude crescer, eu pude desenvolver. E hoje eu sei que no futuro eu serei um marido melhor, porque eu sei o trabalho que dá cuidar de casa. Tá uma bagunça ali, mas eu tento, faço as coisas. Sabe, eu creio que eu vou ser um pastor melhor, porque eu sei o quanto é difícil para os irmãos às vezes acordar domingo de manhã, porque trabalhou de segunda a sábado. Então, aquilo que Deus faz na minha vida e faz na sua vida, Ele faz do jeito dele. E o jeito dele é o melhor. E você e eu precisamos aceitar isso. Às vezes nós revoltamos. Não, Deus, eu não queria, não sei o que, as coisas todas. Mas você e eu precisamos aceitar que o jeito de Deus é melhor. Amém? Caminhando para o final aqui. Versículo 13. Amigos são bênçãos de Deus. Porém, seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não terias feito? Quanto mais se ele apenas diz lava-te e ficarás purificado. Naamã aqui, ele está louco da vida com Eliseu. Ele fala: não, por que eu vou tomar banho? Rio Jordão. Gente, só para você entender, o Rio Jordão, naquela época, era quase que o Rio Tietê. Quase. Assim, é um lugar sujo, é um lugar... um monte de coisa joga, tudo. Por isso que Eliseu, ele vai reclamar. Porque olha o que ele diz. Versículo 12. Por acaso os rios de Abana e Farfá de Damasco não são melhores que todas as águas de Israel? Os rios da Síria eram melhores, eram mais limpinhos, bonitinhos. Você olhava assim, vê pedrinha, vê peixinho. Eu não poderia me lavar e ser purificado, e fui embora indignado. O Rio Jordão, ele não é um rio limpo, bonitinho. Não, ele é um rio sujo, é um rio onde um monte de gente joga um monte de coisa lá. E ele fica revoltado, mas os amigos dele falam: mano, se o profeta virasse para você e falasse chupa cana, assovia, anda de skate, nem gibi ao mesmo tempo, chupa cana, assovia,
lê gibi e anda de skate. Tudo bem, você não ia fazer? Se ele dissesse para você fazer um moonwalker, assim, de cabeça para baixo, você não ia fazer? Se ele mandasse você aprender mandarim em braille, você não ia aprender? Ele não ia fazer isso tudo? Por que tomar banho? Ele te mandou tomar banho, você vai tirar e você vai tomar banho. Por que você não faz? Aí na manda, o texto não diz, né? Mas eu acho que deve ter pensado, é mesmo, né? Poxa, eu faria isso tudo. Tomar banho. E foi tomar banho. Você e eu precisamos aprender a dar ouvido aos nossos amigos, os amigos de verdade. E eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: amigo não é aquele que te faz rir com a mentira, é aquele que te faz chorar com a verdade. Porque às vezes um amigo vai virar para você e falar: você está em pecado, isso que você está fazendo está errado, você é um safado, não faz isso. Às vezes, o amigo de verdade, ele vai falar isso para você, ele vai falar isso para mim. E eu preciso o quê? Dar atenção a ele. Porque amigo que é amigo é aquele que fala com você aquilo que você tem que fazer. Cara, você tem que estudar, você vai reprovar de ano. Cara, toma um rumo na tua vida, vai trabalhar, você vai ficar em casa aí, né, às custas dos seus pais. Você e eu precisamos cultivar amizades. Estar próximo daquelas pessoas que nos abençoam. E como que eu faço isso? Simples, sendo bênção na vida das pessoas. Eu lembro que o pastor Luiz Sérgio, ele contou uma vez uma história muito interessante. Ele tinha acabado de se converter na igreja e um irmão tinha chamado a igreja para bater laje. Quem que já bateu laje? Levanta a mão. 1, 2, 3. A galera aqui da capital não tem muito desse costume não. Mas adolescentes, pode deixar que eu vou levar vocês quando for bater a minha laje, assim, quando for construir um puxadinho. Vocês vão gostar, vai ser uma experiência legal. Né? Depois tem feijoada. Não, depois feijoadazinha, churrasco, né? Essa coisa toda. E aí o irmão da igreja chamou a igreja toda: gente, vamos lá bater uma laje lá em casa sábado. E era uma igreja grande, uns 300, 400 membros. No sábado de manhã estava o cara, o cunhado que morava no terreno, então não tinha como fugir, não tinha como, e esse pastor amigo meu, né, que na época tinha acabado de se converter. E o cara lá revoltado, xingando, falando assim: esses crentes não tem compromisso, não sei o que, chamei todo mundo, ninguém vem, falando. E tá ele trabalhando, e ele reclamando, e vira a hora que o cunhado chega, né? Cunhado é sempre gente boa, pelo menos meu vira assim e fala: cara, quando que você foi na laje de alguém? Ele parou, olhou assim: hã? Quando que você foi na laje de alguém? Você está reclamando que os outros não vieram na sua, você foi na de alguém? Aí ele: não, e continuou trabalhando, parou de reclamar. Se eu quero ter amigos, eu preciso primeiro ser o quê? Amigo. Se eu quero poder contar com as pessoas, eu preciso ser o tipo de pessoa com quem as pessoas podem contar. E amigos são bênçãos de Deus. Amigo é aquele irmão que tem um DNA diferente de você. Por isso que você e eu precisamos sempre o quê? Cultivar a amizade. Mas Leonardo, eu trabalho, eu estudo, eu moro em São Paulo, eu saio de casa às 5 da manhã, chego às 2, sei que. Meu irmão, te vira, você não é quadrado. E ainda mais eu que sou um pouquinho mais redondinho, né? Tem uns aí que são mais do que eu, mas eu não vou falar nada. Mas você está entendendo? Você e eu precisamos arrumar tempo. Se eu acordar amanhã com câncer, eu vou arrumar tempo para me tratar no hospital. Se eu tiver 2 horas da tarde trabalhando, a Letícia torcer o pé, eu vou arrumar tempo para ir lá cuidar dela, o quanto tempo que ela precisar. Você e eu precisamos arrumar tempo para cultivar a amizade, porque amizades são bênçãos de Deus. E caminhando no final, versículo 14, tome uma atitude. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do nome de Deus, e a sua pele tornou-se como a pele de um menino, e ficou purificado. Decisão sem atitude não vale de nada. Decisão sem atitude não vale de nada. Você e eu precisamos ser pessoas atitudinais, que agem, que fazem o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Não adianta ficar pensando assim: poxa, né, o dia que tiver vontade. Não, tem que estudar. Mas eu já acordei cansado, né? Não, amanhã está passando aquele, né? Não vou assistir Mercenários 3. Não, amanhã eu vou assistir Tartaruga Ninja. Não, amanhã eu vou assistir Guardiões da Galáxia. Não, amanhã.
sabe, você e eu precisamos tomar uma atitude. Não adianta só ficar falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu gosto muito da história de Eliseu, quando Jerusalém está cercada, né, a galera da Síria veio, cercou Jerusalém, e eles estão lá morrendo de fome. E tem 4 leprosos que estão do lado de fora de Jerusalém, porque leproso não vive no meio das pessoas, né, principalmente nessa época, porque a lepra é contagiosa. E aí os leprosos, eles têm a seguinte ideia: gente, vamos nos entregar para o rei da Síria? Aí o cara, como assim? Não, para pensar comigo. Se a gente ficar aqui, o que vai acontecer? Morre. Se a gente entrar na cidade, o que vai acontecer? A gente morre. Então a gente vai se entregar para o rei da Síria, né? Para a guerra, me rendo. Se ele prender a gente de alimento, a gente vive. Mas se ele matar a gente morre. Se ficar aqui, morre. Se entrar, morre. Se a gente for para lá, vive ou morre. Então vamos para lá, né? Porque pelo menos lá a gente tem 50% de chance, 50-50. Né? E os caras vão, e chega lá, o exército foi embora. E eles veem aquele acampamento assim, nossa! E eles comem um monte de coisa, pega dinheiro, guarda, vai lá, come, pega dinheiro, guarda, para depois avisar a cidade. Os caras foram embora lá, vamos saquear. Você está entendendo? Você e eu precisamos tomar atitude. A gente não pode ficar esperando o outro. A gente não pode ficar esperando a situação perfeita, porque ela não existe. Um amigo meu trocou de emprego, ele está trabalhando na Mattel, uma empresa aí de brinquedo. E nos primeiros dias o chefe, por que você não fez isso? Não, mas outro cara tinha que ter feito o negócio. Mas por que você não cobrou outro cara? Eu te contratei para ser passivo, você tem que saber agir. A vida é assim. Seja no trabalho, seja nos estudos, seja no namoro. Você está afim daquela gatinha? Não, a hora que ela estiver sozinha assim, né, a lua estiver brilhando assim, o céu estrelado assim, nenhuma nuvem no céu, e aí tocar aquela música de fundo, sabe? E aí eu estiver assim arrumadinho com perfume, aí eu vou falar com ela, tá? Você vai morrer solteiro. Não adianta, a situação perfeita não existe. Você e eu precisamos tomar uma atitude. E para estar encerrando, seja grato a Deus, versículo 15. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Contei uma historinha esses dias para os adolescentes, que eu acho que ilustra bem isso daqui, né? Tinha um bêbado, que ele estava andando assim na trilha do trem, e ele ficou preso no trilho do trem. E o trem está vindo. E ele tentando sair, não sai. O trem está vindo. E ele começa o quê? A orar. Dizem que ateu só é ateu até o avião começar a cair, né? Aí Senhor, me ajuda. Tem até um filme engraçado, acho que é Turbulência 2, que o cantor de uma banda de rock, ele diz que ele é o anticristo. Aí na hora que ele tem que pousar o avião, ele arranca o crucifixo de cabeça para baixo, joga e fala: Deus, me ajuda, eu preciso aqui que o Senhor esteja comigo. É mais ou menos isso. O trem está vindo, ele começa: Senhor, se o Senhor me salvar daqui, eu paro de dar em cima da mulherada. E ele está preso, o trem está vindo. Senhor, se o Senhor me ajudar a sair daqui, eu paro de bater na minha mulher. E está preso, o trem está vindo. Aí ele olha assim para a cachaça, olha para Deus, olha para o trem: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais bebo na minha vida. E chove. Tá aí o trem está vindo, quando o trem está chegando, tum! Ele sai. Nisso que ele sai, ele vira para cima: Deus, esquece tudo que eu falei, já saí sozinho, tchau. Acabou. Sim, já saí sozinho, não preciso. Você e eu precisamos ser gratos a Deus. O pior sentimento que existe no universo é sentir ingratidão. Um dos piores, né? Sabe, alguém te ajuda, faz tudo e chega naquela hora: você... Tudo que eu tenho é Deus, foi Deus que me deu, foi Deus que me ajudou, foi Deus... mas foi meu trabalho, legal, mas foi Deus que te abençoou. A gente pega lá no livro de Atos, quando Paulo está pregando aos gregos, e o que ele fala? Vocês não conheciam a Deus, mas Deus mandou chuva para vocês, Deus abençoou vocês, Deus cuidou de vocês. Agora ele está falando para vocês se voltarem para Ele. Você e eu precisamos ser gratos a Deus. E diante de tudo isso que foi falado, desses princípios, né? Eu preciso caminhar com Deus, eu preciso
entender que a bênção pode vir de onde eu menos espero. Eu preciso entender que nem tudo é conforme planejado. Eu preciso entender que amigos são bênçãos de Deus. Eu preciso tomar uma atitude, eu preciso ser grato a Deus. E aí, diante de tudo aquilo que foi falado, eu queria que você se fizesse a seguinte pergunta: qual é a minha postura diante de tudo isso? A gente falou aqui bastante, brincou, riu, né, lemos a história de Naamã, mas qual é a minha postura diante disso? Eu queria te convidar a ficar de pé, né, e a gente vai orar nesse momento. E se você deseja de Deus uma ajuda para poder colocar isso na sua vida, que ao final da oração você possa dizer amém, mas não um amém automático, um amém de quem não, eu quero isso para a minha vida. Porque Naamã, para ele ser abençoado por Deus, ele teve que colocar tudo isso na vida dele. Inclusive prendeu o fôlego na hora de, né, tomar banho 7 vezes lá no Rio Jordão. Eu não sei o conhecimento que você tem da lepra, mas a lepra é uma doença que deforma o corpo, vai deformando. Então, para o Naamã tirar toda a armadura, entrar no rio, ficar à vista das pessoas deformado como ele era, ele precisou de muita humildade, muita confiança em Deus. Para poder. Se um dia você tiver curiosidade, tem um filmezinho, A Cruzada, se não me engano, que tem uma cena que mostra mais ou menos como uma pessoa fica com lepra. Realmente é complicado. E Naamã, ele tomou essa atitude, ela tomou essa postura. E a pergunta é: o que eu vou fazer diante de tudo isso? Oremos. Deus, eu te louvo e te agradeço pelo Deus maravilhoso que tu és em nossas vidas. E eu te agradeço, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez na vida de Naamã, que o Senhor registrou na tua palavra, porque nesse momento ele está sendo bênção em nossas vidas. Eu quero te pedir agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Deus, cada pessoa aqui, que afinal desta oração vai dizer amém. Que cada um de nós aqui, ó Deus, em nome de Jesus, possa viver para a tua glória. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos capacitar. Que todos esses princípios, ó Pai, sejam verdades diárias em nossas vidas, ó Pai, não porque merecemos, não porque conseguimos, mas porque o Senhor está disposto a nos ajudar, porque o Senhor está disposto a nos capacitar. Esteja conosco, Deus, que cada palavra que foi aqui se torne uma verdade em nossas vidas, agora e para todo sempre, Pai, até o dia que nós seremos reunidos a Ti. É algo que te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém.